A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Muito bem, enquanto eu não lembro, acho que tinha mais um aviso, não estou lembrando agora de cabeça, mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Enquanto você vai abrindo, e vou aqui tentando lembrar se nós tínhamos mais algum aviso. Não vou me... Muito bem. Se eu esquecer é porque não é importante. Ok, Jonas capítulo 1, deixa aberto aqui. Nós falamos um pouquinho sobre Jonas domingo passado, com o tema a compaixão de Deus, e eu queria falar um pouquinho sobre a graça de Deus é maior, ok? A graça de Deus é maior. Então, Jonas capítulo 1, deixa aberto nesse texto, porque eu tenho o desejo de que Deus ele fale ao seu coração, como falou ao meu coração, e tem falado muito nesses dias, ao estudar e reler, estudar, várias vezes, a história desse homem extraordinário. Quantos acharam o texto, podem dizer amém hoje à noite, podem dizer aleluia, muito bem. Dias atrás, eu li uma reportagem que eu fiquei assim, pensativo, e um tanto intrigado com o ocorrido. A reportagem falava de um rapaz, um africano, que havia se aventurado num barco de pesca, e durante a navegação daquele barco, ele veio a pique, ele naufragou na costa africana, e ao vir ao naufrágio, ele se refugiou num dos departamentos daquela embarcação. Se não me falha a memória, ele correu para a cozinha da embarcação. E aquele navio de pequeno porte veio ao naufrágio e ele ficou aprisionado dentro daquele barco. E o navio ao afundar, criou uma bolha onde ele estava de ar. E aquela bolha de ar reservou a ele um espaço ainda para respirar. Então o navio veio a pique, a uma profundidade, não me recordo, e ele ficou ali preso. O barco a centenas de metros, e ele, um africano, preso dentro daquele recipiente, daquela embarcação, e imaginando como é que seria o seu fim, como é que seria o final de sua história. E para sua surpresa, foi quando uma embarcação havia sido avisado de um naufrágio, e eles mergulharam, e ainda o acharam vivo, quase que 24 horas depois do naufrágio, o acharam dentro daquela embarcação, por conta dessa bolha de ar que existia naquele local. É uma história intrigante. Eu penso que esse rapaz nunca pensou que ele ia viver uma experiência como essa, única, com toda certeza. Nunca imaginou que iria atravessar um momento onde ele clamaria por Deus mais do que tudo na vida, pensaria em sua história e de como ele tinha chegado até ali. Quando nós olhamos para Jonas capítulo 1, no final do capítulo 1, nós vamos encontrar Jonas vivendo um momento muito difícil e muito complicado. Veja só a que ponto a vida de Jonas havia chego. A Bíblia diz, versículo 17 do capítulo 1, que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Eu tenho a plena convicção de que Jonas nunca pensou que poderia se encontrar em
tal situação. Era uma experiência única e uma experiência que jamais se repetiria em sua vida. Este homem que há pouco tempo atrás estava seguro a respeito do caminho que estava seguindo, e as suas convicções se fortaleciam à medida em que ele decidia não ouvir a voz de Deus. Deus tinha lhe dito, capítulo 1, versículo de número 2, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Então esse homem estava cheio de convicção, estava seguro a respeito da direção que acabara de escolher, e ela se fortalecia à medida que ele avançava. Ele escolhe fugir da presença do Senhor, e ao se dirigir para a sua casa, ou ao se dirigir para Tarsis, ou partindo para Tarsis, esse homem se prepara para tal. Você deve perceber que ele provavelmente, se não tinha um dinheiro consigo, foi até a sua casa, buscou os recursos que possuía, e agora ele compra uma passagem em uma oportunidade que vê, num navio que partia para Tarsis, pronto para zarpar. E esse homem consegue então embarcar neste navio. Ele parte nesta viagem. Estava tão seguro de si, que mesmo no meio de uma enorme tormenta, de uma grande tempestade, nós o encontramos dormindo profundamente. Versículo 5 do capítulo 1. A tempestade se abate sobre a embarcação e Jonas dorme profundamente. Jonas não tem dúvida do que estava fazendo. Caminhava seguro. E é possível nós estarmos fora da vontade de Deus e ainda assim vermos circunstâncias que parecem colaborar conosco. Parece-nos que de quando em quando alguns pensam estar seguros, corretos estão fazendo, porque as circunstâncias favorecem, embora esteja em flagrante desobediência àquilo que Deus pediu. De quando em quando você encontra ou um homem que outrora era casado, ou uma mulher, e que diz: agora eu estou feliz porque as circunstâncias colaboram. Mas o divórcio foi feito não sob a tutela e sobre a bênção divina. Às vezes encontramos uma pessoa que não está na igreja e diz: a minha vida melhorou. Veja só, eu não tenho mais pressão, eu melhorei a minha condição financeira. Antes eu estava na igreja e parece que tudo era difícil, agora não. Jonas estava vivendo esse período. Ele dá as costas a Deus, e isso por si só já se caracterizava e se configurava em um grande e grave problema. No entanto, as circunstâncias pareciam estar colaborando com a sua vida, de tal forma que ele descansou, dormiu. Nós já mencionamos domingo passado que quando Jonas começa a se preparar para embarcar nesse navio, seria muito natural que Deus o barrasse, porque como pais, se os nossos filhos não colaborassem conosco numa ordem que fosse dada, ou num pedido que fosse dado, então nós rapidamente corrigiríamos os nossos filhos. No entanto, Deus fala com Jonas, Jonas dá as costas a Deus, Jonas busca recurso,
Ele procura um navio que vai partir para Tarsis. Ele embarca no navio, e o que é que Deus faz? Nada. Então Jonas está caminhando, seguro de si. As circunstâncias parecem que o apoiam, e ele parece que não se importa, ou não se importa mais com o que está acontecendo. E aqui vale a pena cada um de nós pensarmos, e averiguarmos o nosso coração, e pautarmos a nossa vida por um pensamento simples. Não se deixe enganar pelas circunstâncias, porque elas mudam. Somente Deus, o Deus poderoso que nós servimos, é imutável. Os céus passarão, a terra, mas Deus permanece sendo o mesmo de eternidade a eternidade. Então não coloque a sua vida e não se deixe enganar pelas circunstâncias que os outros estão vivendo, pela aparência. Como alguém diz, aparência não é tudo. Você pode dizer para quem está perto de você, a aparência conta, mas não é tudo, viu, bacana? A aparência é importante, por isso que a gente fica bonito, até quando vem na igreja, mas ela não é tudo. Deus olha para o coração e ainda diz ao profeta: eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. E você podia dizer aleluia hoje à noite, querido? Olha, dentro desse princípio, Jonas estava totalmente equivocado, enganado. Ele escolheu abandonar a Deus e o fez quando escolheu outro caminho. E é dentro desse ambiente onde Jonas se sente seguro do que está fazendo, porque as circunstâncias colaboram consigo mesmo, que esse homem, ele é questionado, ele é abordado. E é interessante pensar, ou nós imaginarmos, que Jonas talvez pudesse pensar, que jamais seria questionado em sua vida. Imaginar viver em flagrante adultério, em flagrante desobediência, sem ser questionado. Grande ilusão. Então, o mundo de Jonas, com as suas decisões, com as suas convicções, esse mundo começa a desmoronar, esse mundo começa a se desfazer, a se desmanchar. Toda essa segurança de Jonas, ou esse senso de segurança, toda essa visão, olha, eu estou correto no que estou fazendo, porque mesmo não obedecendo aquilo que Deus me pede, a minha vida vai de vento em popa, então eu posso continuar. Mas esse mundo de Jonas começa a ser confrontado. Primeiro é confrontado no versículo 4, quando você vê o questionamento vindo em forma de tempestade. A Bíblia diz no versículo 4, que Jonas parte para fugir da presença de Deus. Versículo 4, contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. E os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. Quem é que fez soprar o vento, gente? Quem, gente? Então veja, Deus começa a operar sua vontade, e Jonas começa a sofrer questionamentos. Primeiro, Deus o questiona e o faz em forma de tempestade. Até então Jonas tinha ouvido a voz de Deus. Agora Jonas ouve a voz da tempestade. E essa tormenta vem, e ela é tão forte, que coloca em perigo todos que estão ao lado de Jonas, bem como aquela própria embarcação. E aqui vale pensar, quem sabe a tempestade se abateu sobre a sua vida, nada mais é do que pronunciamento de Deus com relação ao caminho que você escolheu. Não tem a ver com o adversário que se levantou contra e você diz o inimigo está furioso. Não tem a ver com as dificuldades naturais da vida, porque todos nós temos.
Tem a ver com voz divina, com pronunciamento de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, por conta do caminho que nós escolhemos. Mas Jonas também, ele é questionado, e o seu comportamento é questionado pela liderança. Você observa que no versículo 6, o capitão daquela nau, o líder, dirigiu-se a ele e lhe disse: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Você podia olhar para quem está pertinho de você? Será que é tempo de nós estarmos acomodados? Olha para quem está perto de você. Será que é tempo de nós estarmos acomodados? Mas espera um pouquinho, vocês estão desanimados demais, gente. Olha aqui para mim, olha aqui. Você vai falar com propriedade, com vida, com o olho brilhando, com um sorriso na face, entendeu? Vai aqui chacoalhar quem está perto de você. Queridão, abençoada, minha patroa, dona mais bonita, minha esposa, meu marido, irmão. Será que é hora de nós estarmos tão acomodados? A tormenta chegou, a tempestade chegou. Será que é hora de você estar dormindo? É momento. Você vê que esse homem, que esse líder, que tem essa função de investigar, estava procurando a razão do problema, olhando a tudo e a todos, em uma tentativa de descobrir a razão do problema. Quando ele chega em Jonas e o questiona: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Não só questiona, como fala da disposição que Jonas tinha, lhe ordenando: levanta-te agora mesmo, miserável, e clama a teu Deus. Quem sabe assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então você podia, num gesto que vem lá da sua alma, ou numa expressão que vem lá da sua alma, numa tentativa de dizer ao seu próximo: levanta-te agora mesmo, dizer aleluia onde você está, como se fosse seu pronunciamento. Diga aleluia hoje à noite. Levanta-te. Levanta-te e começa a clamar. É interessante você ver esse líder, que era um ímpio, preocupado com a condução da situação, com a situação da embarcação, exortando aquele que era profeta. Isso nos mostra um princípio de que nós que somos profetas, homens de Deus, habilitados a toda boa obra, de quando em quando precisamos de uma voz sobre a nossa vida. Para nos arrancar de nosso posicionamento, para mexer com a nossa alma, para que nós correspondamos aos anseios divinos. Então esse homem questiona a postura de Jonas. Você vê um outro questionamento surgindo. Agora ele é questionado pelos trabalhadores, trabalhador comum naquela embarcação, gente que ele não conhecia. E você vê esse questionamento a partir do versículo 7, quando os marinheiros, trabalhadores daquela nau, começam a ficar preocupados com o bom andamento do navio, lançam sortes, e ela cai sobre Jonas. Não é interessante como Deus governa os pequenos detalhes de uma história, de uma vida? Eu estava lendo esses dias um comentário, e claro, não vou te explicar aqui o que é ser calvinista ou não, não é o propósito, mas o calvinista pegou essa expressão e diz: olha, quem não quer ser calvinista é porque é louco, é doido, porque Deus governa até quando a gente joga sorte no dado. Caiu em Jonas, porque não tem como escapar, não tem jeito. E aí, imediatamente, versículo 8, lhe perguntaram: declara-nos, nesse momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Você pode olhar para quem está pertinho de você? É duro perguntar, hein? É culpa de quem? Pergunta aí.
É culpa de quem? Você sabe que nós temos um santo hábito que ele não é saudável? Lá em casa, e se você tem filho, você vai entender o que eu vou dizer. Quando o filho faz uma santa obediência, você fala assim, nossa, igual, alguém elogia, nossa, né, esse é filho de fulano. Mas quando ele desobedece, você fala assim para sua mulher, olha o seu filho aí. Ué, não é seu também não? Não é seu? Eu lembro em uma ocasião, quando eu fiz uma visita na casa de uma família, na verdade estava naquela família, e lá tinha um garoto de cerca de 1 ano de idade, mais ou menos, e aquele menino ficou nervoso. Hoje ele já é um adolescente de 15 anos, e ele ficou nervoso. Meu pai estava comigo na sala, e aquele garoto ficou nervoso, o avô sentado, meu pai e eu, e aquele menino, ao ficar nervoso, começou a dar umas cabeçadas no chão, mas aquelas doídas, né? E eu olhava assim, meu Deus, e cada cabeçada. Aí o meu pai santo e abençoado olhou para o avô do menino e disse assim, ele puxou quem? E aí o avô disse, minha família não, foi a família da parte de lá, a minha não, porque a minha não bate a cabeça no chão. Geralmente, meus irmãos, nós não queremos admitir nossas falhas, nossas culpas. Aqui, olha, a pergunta estão dizendo a Jonas, declara-nos, pois, nesse momento, culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu e qual é a tua ocupação? De onde vens e qual é a tua terra? A que povo pertences tu? E Deus trabalha também usando perguntas. Deus opera por meio dessa investigação cuidadosa de uma leitura de quem é determinada pessoa, de onde você vem, onde você mora, o que acontece com a sua vida, o que você fez, e Deus pega todas essas questões e começa a ministrar e abençoar o nosso coração. Então esse homem estava passando por essa situação nesse exato momento, com tantos questionamentos e sem ter para onde ir e onde se esconder. Jonas então responde, versículo 9, ele responde, passou a responder-lhes, eu sou hebreu, temo a Yahvé, embora naquele momento seu temor fosse um tanto frágil, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Veja então o testemunho de Jonas e a repercussão do seu testemunho. Ele diz, e ao falar um pouco de sua história, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram horrorizados e lhe responderam, que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Então o testemunho de Jonas, ele é dado. Ele fala, as pessoas ficam atemorizadas, o mar ficava mais encapelado, cheio de fúria, e os marinheiros então se dirigem a Jonas ao ouvir o seu testemunho, e lhe fazem uma pergunta, o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Você podia perguntar agora para quem está perto de você, são muitas perguntas hoje à noite, como é que nós resolvemos esse problema? Como é? Ô Jonas, você causou todo o problema, você causou toda essa enfermidade, você causou toda essa fúria no mar, você é o responsável por essa tormenta. Agora é o seguinte, Jonas, já que você é o causador do problema, como é que nós resolvemos este problema? Como é que nós consertamos a engrenagem? Jonas estava tão desconectado de Deus, afastado de sua presença, falava de Deus, mas não vivia Deus, que ao ouvir a pergunta a respeito do que deveriam fazer, ele marchou rapidamente para o fim. Ele diz, versículo 12, olha, existe uma solução, diante
dos acontecimentos, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar. Pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Olha, existem muitas pessoas que estão passando por grandes tempestades e crises por causa de outros. Talvez você enfrente uma grave tempestade em sua vida, uma tormenta no seu casamento, na sua vida pessoal. Não tem a ver com o fato de você ser fiel a Deus ou não, simplesmente porque no seu barco tem um Jonas. Você está aliançado, você está arrumado, você está aqui agarrado com alguém assim. Então, tem tempestade lá. E você pergunta, como é que isso é resolvido? Jonas rapidamente vai para o fim. Ele diz: olha, basta vocês me atirarem ao mar. Eu fiquei com muita sinceridade pensativo sobre a resposta de Jonas, e um bom tempo imaginando que tipo de resposta é esta, que tipo de afirmação é esta. Ele era crente, ele era profeta, ele conhecia Deus, ouvia a voz de Deus, como ninguém naquela embarcação. Poderia simplesmente dizer: olha, a solução é arrependimento. Vamos ajoelhar aqui agora, porque eu estou arrependido de tudo isso, confesso meus pecados, e o Senhor passa a régua aí, entendeu? Pronto. Arrependimento de lá de dentro. E Deus é um Deus misericordioso e ouve o arrependimento, e vê. Jonas podia chamar aquele povo a uma oração, até porque o próprio capitão do barco havia lhe dito: levanta-te e clama a Deus. Mas Jonas não quer clamar, ele quer explicar. Ele quer deduzir o caminho, ele quer pormenorizar detalhes, ele quer fatiar a história, quer contar o porquê, mas não tem clamor, não tem envolvimento com o eterno, com o divino, apenas visão pessoal daquilo que tinha que fazer. Ele apenas diz, diante da pergunta: olha, com o meu fim tudo estará resolvido. Essa é a lógica humana. Quando enfrentamos dificuldades, quando estamos em aperto, em luta, nós sempre imaginamos assim: com o fim de tudo isso, está tudo resolvido. Uma visão fatalista, onde Deus não é incluído em nada. Embora nós temos uma convicção, e até saibamos de quem Ele é, ou quem Ele é. Nós imaginamos que com o fim do casamento, com o fim da sociedade, com o fim de uma situação de igreja, com o fim da vida cristã, com o nosso próprio fim, tudo se resolve. Somos práticos em afirmar. E é claro que esse pensamento possui a sua grande verdade. Tanto é que eles jogam Jonas fora da embarcação, e a tempestade realmente ela termina, versículo 15. Pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Deus, em sua infinita misericórdia, iria usar para demonstrar sua graça salvadora o que Jonas oferecia. No caso, ofereceu sua própria vida, e Deus ia se aproveitar de cada detalhe, mesmo da incredulidade do próprio Jonas, para mostrar àqueles marinheiros que ele é Deus. E ao cair na água, a tempestade cessa. E a Bíblia nos informa que aqueles marinheiros, impressionados, adoraram e louvaram a Deus com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Mas por que Jonas não disse: vamos orar?
Por que Jonas não se arrependeu? Será que Deus não atuaria da mesma forma? Mas Jonas prefere dizer: coloque um fim em tudo e me jogue ao mar. Eu penso que, após Jonas dar as costas a Deus, após ele produzir tanto prejuízo, ser o causador de tantos danos, alvo de tantos questionamentos, ser descoberto com a mão suja, fugitivo, descoberto em pecado, porque pecado, segundo a teologia, é toda transgressão voluntária de uma vontade conhecida de Deus. Então Jonas estava em pecado, porque Deus lhe anunciou uma vontade conhecida e ele desobedeceu. Pecado. Então, com o histórico desse, eu penso que esse homem imaginava não merecer outra coisa que não fosse a própria morte, merecer o fim. Dei as costas a Deus, prejudiquei pessoas, família, fui descoberto em pecado, me questionaram, o mundo me descobriu fugindo de Deus. O melhor é, de fato, me joguem ao mar, me coloquem para fora, porque vai ser melhor para todo mundo. Será que você já não pensou assim na sua vida? Cada um de nós já não pensamos assim? Quando estávamos cobertos de sujeira, de lama, de pecado, e fomos descobertos, então pensamos que a melhor coisa seria o próprio fim. Jonas estava convicto dos seus pensamentos, mas ele estava prestes a provar, a experimentar a graça de Deus, que é maior que o pecado vil de qualquer ser humano. Provar aquilo que o salmista declarou. E eu quero que você rapidamente vá para o Salmo 103. Esse homem estava dizendo: o fim, estava marchando rapidamente para o fim, mas ele estava prestes a descobrir a graça do Senhor. Versículo 8. Prestes a provar de algo diferente que Deus ainda tinha para a sua vida. Provar aquilo que o salmista declarou, dizendo assim: o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Você podia glorificar a Deus hoje à noite, querido? Você podia louvar a Deus hoje à noite por essa graça de Deus? Não que Jonas não merecesse o fim por tudo aquilo que ele já havia feito, mas muito mais do que merecer o fim, Jonas ia descobrir essa graça do Senhor a seu favor. Aquilo que ele pensava ser fim, era apenas um processo pelo qual Deus estava operando para trazê-lo de volta ao lugar que ele nunca deveria ter saído, sua presença.
ele é mergulhado naquelas águas, ou ele cai sobre aquelas águas, pensando que ali terminaria a sua história. Então a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe, e esse peixe engoliu Jonas, e agora Jonas está aprisionado nesse peixe, e ele fica lá durante 3 dias e 3 noites. Mas eu gosto de como começa o capítulo 2. Logo diz assim: então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou. Jonas orou. Jonas está orando. E como é bom nós encontrarmos Jonas orando. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa a condição, Jonas está orando de dentro de um peixe. Até então nunca tinha orado, até então você não vê clamor, até então você vê esse homem dono de si mesmo. Precisou passar pela prensa, por tudo isso, para poder orar. Você não chegou a esse ponto ainda, querido? Então se apresse e comece a orar hoje, para que um grande peixe não te engula na vida, para que você não seja levado a uma situação como essa, para aprender a orar, para falar com Deus. E Jonas orou. O seu senso de segurança foi destruído, sua insensibilidade ao desejo do Senhor foi vencida, foi derrotada, seus argumentos de nada valiam, só lhe restou a oração. Não há mais nada a se fazer. Hoje de manhã, quando eu falava com uma pessoa em nossa comunidade, e ela me dizia do aperto de sua vida, eu me lembrei de Jonas, e eu disse a essa pessoa: ainda lhe resta a oração. E quando alguém ora, a Bíblia diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Esse homem ora, ele ora, e a sua oração nos encanta. Não temos tempo para falar sobre isso hoje à noite. Se Deus permitir, vamos falar domingo que vem sobre esse homem que tem essa capacidade de se encontrar com esse Deus novamente, agora numa disposição diferente. Ele não está mais dando as costas a Deus, ele está agora com o seu coração voltado para Deus, aprisionado, sem saída, sem ter o que fazer, destituído de qualquer apoio, sem sua segurança habitual. Todas as circunstâncias foram quebradas, tiradas, mas esse homem ora. E quem ora provoca o coração de Deus. Ele ora e não demoraria para que Deus atendesse a sua oração. Como você observa no versículo 10 do capítulo 2, Deus ordenando aquele peixe para que levasse Jonas até a praia. Esse homem então, ele ora, recurso infalível que nós não podemos deixar de ter em nossa vida. E Deus responde a sua oração de dentro de um peixe, de um lugar absolutamente incomum para qualquer pessoa, mas que nos mostra e nos demonstra que é bem possível que você ou eu, que nós possamos passar uma situação em nossa vida de profundo aperto, lugar que ninguém consegue ir e que ninguém deseja chegar, mas que quando estivermos lá, ainda assim, nós podemos levantar os nossos olhos para os céus e clamar ao Senhor, porque de lá vem o socorro que nós tantos aguardamos para a nossa vida.
Você podia olhar para quem está pertinho de você. Você já começou a orar, querido. Você já começou a buscar a face de Deus. Você já começou a clamar a Deus dessa situação que você está atravessando, nessa luta, nessa guerra. Você já orou. Então nós observamos toda essa história desse homem que dá as costas a Deus, que começa a ser questionado em sua vida, que tem que responder aos questionamentos, porque não há como fugir daquilo que decidimos e de suas consequências, bem como dos questionamentos que vêm sobre nós, de se colher o fruto ou resultado de nosso caminho. E agora pensamos e temos uma visão fatalista com relação ao momento. O fim chegou. Nós olhamos para a história desse homem e nós aprendemos alguns princípios rápidos, algumas considerações gerais. Primeira delas, não há como fugir de Deus. Não há como fugir de Deus. Mais cedo ou mais tarde, você precisará responder sobre os seus atos. Você podia olhar para quem está pertinho de você, não há como fugir de Deus. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai prestar conta de nossos atos. Não há como, querido. Você pode dar as costas a Deus, você pode fingir que não ouviu a voz de Deus, você pode partir para uma cidade longe, você pode embarcar numa viagem, você pode ser insensível, o que você quiser, mas cedo ou mais tarde, as tempestades vão questionar a sua posição, as pessoas vão falar a sua alma, a porta do seu coração vai ouvir um toque de alguém batendo e questionando a sua disposição, você vai ter que responder. Você vai ter que dizer: eu sou filho de um grande Deus. Eu temo desde quando nasci na casa de meus pais, onde lá servia e adorava ao Senhor. Mas eu decidi ir por um caminho que não era o caminho que eu fui ensinado. Mais cedo ou mais tarde. Há uma segunda consideração que eu quero que você pense hoje à noite. Olha, você não desconsidere, jamais, não desconsidere a graça de Deus, por pior que seja o seu momento. Jonas disse: olha, esse é o fim. Mas Deus estava dizendo: não é o fim, Jonas, não é o fim, não é o fim. Você vê assim, mas há um peixe ainda preparado, que vai conduzi-lo ao lugar que eu desejo, uma situação que eu vou preparar, para levar você a uma situação diferente. Não desconsidere a graça de Deus. Você pode imaginar que é um fim, você pode subtrair do seu coração um pensamento trágico, imaginando que não tem mais jeito, mas é porque você ainda não contou com a graça divina, que é maior do que o nosso pecado. Então diga para quem está pertinho de você: existe solução para a nossa vida. Diga: existe solução para a nossa vida, existe solução para o nosso coração, existe solução para a nossa igreja, para a sua família, para os nossos filhos. Existe a graça de Deus, e você pode contar com essa graça de Deus. Por acaso nós já não ouvimos falar dessa graça, que é maior do que o nosso pecado vil? Por acaso, em tempos longínquos ou mais perto, essa graça não nos foi oferecida através da pessoa de Jesus Cristo? Por acaso alguém aqui, em um determinado dia, não se rendeu aos apelos dessa graça? Eu me lembro ainda menino, quando num culto, na igreja que eu nasci, Assembleia de Deus, após uma pregação, não me recordo de quem era, num sábado, eu estava sentado lá no fundo, arredio, época de juventude, brigado com Deus. Aquilo que eu pensava estava sendo combatido por circunstâncias de minha vida. A vida não estava boa, pelo menos eu pensava assim. Então eu queria sentar no fundo, não queria muito papo, mas eu não deixava de ir na igreja, sentava lá no fundo. E aquele pregador começou a falar, e ele falava, e parecia que setas invadiam o meu coração, parecia que uma espada ia entrando e cortando por dentro, e ele falava, eu não aguentava, eu ficava ali preso, mas o coração ia gemendo por dentro,
Logo o choro ficou difícil de segurar. Eu sei que ele não falava diretamente comigo, mas era a voz de Deus que vinha me dizendo: meu filho, você é meu, você não é do mundo. Meu filho, eu tenho planos. E aquilo foi entrando. Quando o pregador fez o apelo, era como se uma força tivesse me agarrado e me feito ir lá para o altar. Eu me ajoelhei e chorei, e chorei, e chorei, e chorei. Era a graça de Deus. Você já passou por essa graça? Quando você achava que era um fim e não contava com a graça, mas ela estava lá, e ela está aqui hoje à noite para ajudar você a entender que Deus tem planos com a sua vida, com a sua casa, com o seu coração. Por maior que seja o seu pecado, por maior que seja a sua decepção, por maior que seja a sua tragédia, a sua sujeira, por maior que seja a luta que você trava, ou até ter dado as costas ao Pai, lá está Ele olhando pelo caminho, esperando o filho voltar para casa, para que a graça seja oferecida outra vez. Graça que é maior do que o nosso pecado. Você podia dizer aleluia hoje à noite, por causa dessa graça que não nos consome, que não permite que Deus nos consoma. Essa graça extraordinária, fomos salvos mediante a graça de Jesus Cristo, que nos amou primeiro. É a graça. Você precisa considerar a graça de Deus. Quando as lutas surgirem, quando você não conseguir enxergar o que fazer, e quando as pessoas perguntarem o que é que você vai fazer, você pode até dizer: olha, você pode decretar um fim, mas eu ainda acredito que existe uma graça que pode transformar tudo, que pode transformar a minha família e a minha vida, e me colocar em lugar seguro. Diga para quem está pertinho de você: você pode contar com a graça de Deus. Você pode contar com a graça do Senhor. Você pode, querido. Em último lugar, você também pode até pensar que é o fim. No entanto, antes que tudo termine, Deus, em seu imenso amor, Ele irá conceder a você a oportunidade de você ter um novo início e um novo caminho. Jonas disse: ao fundo do mar, mas lá no fundo do mar, Deus tinha algo preparado para ele. Você não vai terminar aqui, Jonas, e nem assim, Jonas, porque eu vou te trazer para perto de mim outra vez, Jonas. Eu vou te dar uma nova oportunidade, um novo começo. Eu vou fazer a sua vida avançar para os meus propósitos. Então você vê no capítulo 3, versículo 1. Então a palavra de Deus veio a Jonas. Quando, gente? Quando? Pela segunda vez. Eu quero glorificar a Deus hoje à noite, porque mesmo em meio a essas lutas que você passa, dificuldades, Deus vai te conceder a oportunidade de ouvir a sua voz outra vez. De ouvir a sua voz, de ouvir o que Ele tem para você, o futuro que Ele ordenou ao seu coração, aquilo que Ele almeja para o seu coração. O seu final não é no fundo de um oceano, ou nessa circunstância dura que você enfrenta. Deus ainda vai falar outra vez ao seu coração. Antes de que tudo possa terminar aos seus olhos, Deus vai te conceder uma nova oportunidade de você começar outra vez uma história linda com o Senhor, que fez os céus e o mar. Como Jonas disse: eu sirvo o Senhor que fez os céus, a terra e o mar. Ele é o Deus de toda a criação.